Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre saúde mental, a convite do Diego e também da Gláucia, e vim explanar um pouquinho sobre saúde mental. Por que estamos falando tanto sobre saúde mental, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, nós temos que pensar nessa formação psicológica, como que foi surgindo o nosso psicológico. Então, desde a nossa infância, desde a nossa gestação, desde quando fomos gerados, nosso psicológico também já estava passando por um processo de formação. E na psicanálise a gente fala muito sobre como nós vamos armazenando memórias significativas ou memórias de frustração. Tudo isso está relacionado com esse campo de satisfazer-se ou não. Para isso, nós somos em todo momento levados a guardar as experiências, né? E aí a gente fala que a nossa saúde mental, ela está no fator de como você lida com essas experiências que você guarda e como que você trata elas. Desde pequeno, nossa primeira parte de rompimento, né? Vamos pensar assim, que seria a nossa primeira frustração, a nossa primeira perda está no nosso nascimento. Então ali a gente já perdeu uma unidade, né? Então a gente era um corpo ligado com o corpo da nossa mãe, então a gente era um. E nesse rompimento a gente acabou já indo para uma nova fase de descobertas do próprio eu. E nisso a gente foi criando um elo, né? Um elo de dependência, muito independente do que a gente fala, muito diferente do que a gente fala, nós somos seres dependentes. Então a nossa formação é totalmente para formações relacionais entre pessoas, a gente depende dessa relação. A nossa construção do eu só é feita através de um outro presente em nossa vida. Então tudo começa aí para a nossa saúde mental. A nossa necessidade, quando criança, quando bebê, ela precisou ser suprida pela presença de um outro, né? De um outro já adulto, de um outro já responsável. E cada vez que a gente foi sendo atendido por esse outro, por esse cuidador, nós fomos armazenando na nossa memória, no nosso psicológico, os momentos de satisfação, de desejos realizados. E ao contrário disso, né, essa não realização, também a gente foi armazenando na nossa memória esses momentos de frustração. Mas para isso, a gente tem que entender que em todo tempo nós estamos entre o polo da satisfação e o polo da não satisfação, que é a frustração. Então nem todo tempo eu vou ter os meus desejos e as minhas vontades satisfeitas, né, supridas, ou necessariamente terão que ser supridas. Então sempre a gente vai ter também umas barreiras que elas são ótimas para a formação do nosso psicológico, para a gente entender que tudo na vida tem, sim, momentos de realização e também momentos de não realização. E como que a gente lidar com esses momentos de não realização? Para isso a gente fala que nós estamos entre dois polos, né? Nós somos seres que sempre estão em dois polos, o polo da morte e da vida. Então cada vez que a gente entra num ciclo de frustração, a gente fala que estamos sendo guiados por Thanatos, né? Que é esse polo da morte, que é o polo que traz esses sentimentos de tristezas ruins, ciclos, né, que são finalizados. E ao contrário disso, a gente vai pro polo do amor, que é Eros, esse polo que a gente acaba satisfazendo, acaba trazendo essa energia que é satisfatória, né, que traz essa alegria e nosso corpo sente. E isso a gente vai registrando na nossa memória, todos esses momentos de prazer e também de frustração. E como que a gente lida com tudo isso, né? A gente fala que cada vez que a gente vai acumulando dentro de nós desejos e vontades, o nosso corpo vai criando um campo de energia para ser descarregado em algum lugar. Então a gente vai só descansar quando descarrega ela totalmente. Então se eu tenho fome, então estou acumulando uma energia e aí eu só vou descarregar essa energia quando eu comer. Daí vem aquele prazer,
aquela sensação de prazer, e aí vem a calmaria, que é a satisfação, que é a realização. Ao contrário disso, também existe. Se eu fico com esse desejo não realizado e muitas vezes só tem frustração, muitas das vezes fico muito nesse campo de não ter, ir para esse lugar de realização, eu vou ter um momento de descarga. E essa descarga energética, né, essa descarga que eu acumulei, que não foi para o lado satisfatório, ela vai ser também colocada de uma forma negativa. Então aí onde vem a depressão, aonde vem essa carga energética em forma de tristeza, aborrecimento, melancolia, coisas que me agonia, nó na garganta, nó no peito, também doenças psicossomáticas, dor no corpo. Então tudo isso são sintomas de frustrações e que a gente fala que são nossos traumas. E cada um vai vivenciar um trauma e guardar de uma forma diferente. Por isso que a gente fala que o psicológico de cada um é único. Não tem como eu falar uma receita para todos. E o que é o autocuidado, então? O autocuidado é você parar para observar aonde é que você precisa e aonde é que, em qual polo você está permanecendo muito, né? Porque já que em todos os momentos a gente pode ter tanto o polo de Eros e Thanatos, eu estou prevalecendo mais no polo de Thanatos? Se eu estou muito mais lá nesse polo de tristeza, de frustração, de raiva, de descontentamento e de coisas que eu não sei dar o nome, o porquê que eu estou sentindo isso, é momento de eu procurar ajuda. É momento de eu entender o porquê que eu cheguei nesse estado, porquê que eu fixei os meus sentimentos nessa parte, né, que me está trazendo esses sintomas para o meu corpo. Falta de concentração, raiva, depressão, isolamento. Então, o autocuidado é a percepção que eu tenho sobre mim. Então, eu conheço-me a mim mesma, né? Conhece-te a ti mesmo, para você entender onde você precisa. Então, como que a gente pode suprir essa fase, esse buraco, esse vazio que ficou muito mais na frustração? Então, a gente pode preencher agora, a partir daquilo que você gosta, a partir daquilo que você sabe que te dá prazer. Me dá prazer ler um livro, me dá prazer fazer uma caminhada, me dá prazer passear, assistir uma série, e aí eu vou começando a proporcionar momentos mais prazerosos do que momentos de frustração, porque eu preciso dessas alternâncias, eu preciso colocar agora no lugar desse momento de pensamentos para baixo, destrutivos, eu preciso substituir ele por momentos prazerosos para mim. Então você hoje, por mais que seus traumas veio lá do passado, da sua infância, não quer dizer que você vai viver para sempre assim. O que você vai tomar de atitude para você sair deste momento de tristeza que talvez você nem tenha consciência sobre isso? Porque o que a gente vai trabalhar, que muitas das vezes a gente está com traumas no nosso inconsciente, porque é um mecanismo de defesa esquecer, esconder tudo isso, mas ao mesmo tempo esse mecanismo está lá dando alertas para a gente que a gente está guardando coisas que poderiam ser tratadas, que poderiam ser sanadas e podem ser jogadas para fora. E aí o nosso corpo vai dando esses sinais de sintomas. Então, no momento que você começa a perceber que você está com esses sintomas, você pode procurar uma ajuda, né? Existem as psicoterapias, que é para isso, para essa autoanálise, autoavaliar como e por que eu cheguei nesse estado. Vamos pensar nas relações, porque como são minhas relações, né? Por que minhas relações me levaram a chegar onde eu estou? Ou qual momento que passou despercebido e eu guardei lá dentro de mim e que está me deixando ficar nesse estado? Então, para isso, nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre o nosso comportamento, sobre nossos sentimentos, e muitas das vezes nós precisamos pedir ajuda. E isso não é ruim pedir ajuda, é muito favorável. Nós temos que pedir ajuda, né? Os profissionais da área estão aí para oferecer essa ajuda. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, que nós, como profissionais da área da educação, nós temos que ficar atentos a nós mesmos, porque nós somos pessoas que também estão diante desse processo de saúde mental e de doença mental, mas também lidamos com vários outros, né, que estão na nossa sala de aula, que estão passando por vários problemas assim, e como que a gente pode ajudá-los a entender e se autoanalisarem e também fazer com que eles saiam desse polo
que só deixa nesse sentimento de frustração e de doenças que é muitas vezes construída do nosso psicológico, da nossa psique, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar a todos. E é isso, gente. Vamos nos cuidar sempre. Um abraço, tchau, tchau.